Olá a todos, graça e paz. Hoje é domingo, dia 21 de junho, e estamos aqui para trazer mais uma mensagem, uma meditação acerca da Palavra de Deus. Com certeza, esse tempo que nós temos vivido tem sido um tempo muito desafiador para nós. E é desafiador em muitos sentidos. Nós somos desafiados na nossa vida pessoal, em como nos adaptar a essa nova realidade. Nós somos desafiados na nossa vida familiar, agora com uma nova dinâmica, e é claro que isso é diferente para cada uma das nossas famílias. Também somos desafiados na nossa vida social mesmo, em como conviver como sociedade. Muitas práticas que antes para nós eram comuns, agora precisam ser evitadas e temos que nos adaptar a tudo isso. E também, com certeza, temos sido muito desafiados na nossa vida cristã e na nossa vida comunitária como igreja. Eu espero que você, assim como eu, esteja sentindo falta de se reunir com seus irmãos. Eu, pessoalmente, tenho sentido muita falta disso. A cada semana que passa, a gente sente mais isso e a gente fica mais ansioso pelo momento em que a gente vai poder voltar a se reunir, a estarmos juntos, a buscarmos juntos a Deus, a louvarmos a Ele com alegria, a estudarmos a palavra dEle juntos e não dessa forma como nós temos feito. E então, nesse desafio mais específico para nós como igreja, nós estamos tendo que viver de uma forma meio que forçada aquilo que a gente sempre afirmou, que a nossa vida cristã, a nossa prática cristã não pode se resumir a um dia da semana, a um momento específico em que a gente se reúne num lugar específico para cultuar a Deus. Mas que precisamos vivenciar isso então durante o nosso dia a dia, onde quer que nós estejamos. E é por isso que hoje eu gostaria de pensar um pouco sobre isso, sobre esse desafio que nós vivemos como igreja, como comunidade cristã, e mais especificamente sobre essa questão do culto, que hoje nós estamos impedidos de realizar coletivamente, mas que deve ser uma realidade no nosso viver, no nosso dia a dia. Então hoje nós vamos pensar sobre o culto que agrada a Deus. E para isso nós vamos olhar para um texto lá do livro do profeta Isaías. Isaías capítulo 1, do versículo 11 a 17. Esse texto, na verdade, é um texto bastante duro, são palavras duras que Isaías transmite da parte de Deus para o povo. E elas servem de alerta para nós também. E eu creio que esse é um momento bem apropriado para pensarmos sobre isso. Porque talvez o tempo que nós estamos vivendo esteja evidenciando que, de fato, a nossa prática de culto estava muito limitada a um dia, um local e um horário específicos. Vamos ler então o texto, Isaías 1, de 11 a 17. Diz o seguinte: O Senhor pergunta: Para que me trazeis tantos sacrifícios? Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais de engorda. Não me agrado do sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando vindes comparecer diante de mim, quem vos pediu que pisasseis nos meus átrios? Não continueis a trazer oferta inútil. Para mim é incenso abominável. Luas novas, sábados e convocações de assembleias. Não suporto maldade com solenidade. A minha alma aborrece as vossas luas novas e as vossas festas fixas. Já me são pesadas, estou cansado de suportá-las. Quando estenderdes as mãos, esconderei os olhos de vós. E ainda que multipliqueis as orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos e purificai-vos. Tirai de diante dos meus olhos as vossas obras más. Parai de praticar o mal. Aprendei a praticar o bem. Buscai a justiça. Acabai com a opressão. Fazei justiça ao órfão. Defendei a causa da viúva. O que nos chama muita atenção nesse texto é que Deus que havia instituído como o culto devia ser prestado pelos israelitas. Lá no período de Moisés, no momento em que a lei foi entregue, foram dadas muitas recomendações sobre toda essa questão, sobre os sacrifícios e como eles deveriam ser feitos, em que momento, de que maneira, as pessoas adequadas para isso que foram instituídas, que eram os sacerdotes, o local adequado, tudo. O texto também fala sobre algumas festas que o povo tinha e que tinham esse significado também de adoração a Deus, e também Deus é quem havia instituído essas festas. Mas agora nesse texto, Deus fala que está cansado dessas coisas, que não se agrada de tudo isso. E são palavras muito duras, muito fortes, não é? E isso, a princípio, não parece fazer muito sentido. Mas a chave para que a gente entenda, então, o que estava acontecendo, está no final do versículo 13, quando Deus afirma o seguinte: não suporto maldade com solenidade.
O povo estava realizando aquelas cerimônias, aqueles cultos, estava oferecendo sacrifícios, estava cumprindo com as atividades religiosas que eles tinham para cumprir, mas isso não tinha nenhum tipo de interferência na sua vida. Eles viviam duas realidades completamente diferentes. Ao mesmo tempo que eles adoravam a Deus no templo e cumpriam todo esse rito religioso, eles também viviam uma vida de maldade fora do templo. E é por isso que no versículo 14, Deus diz não simplesmente que ele não gostava daquilo, mas de que ele já estava cansado de suportar aquilo. E no verso 15, ele afirma que então ele nem iria mais olhar para eles e que não ouviria também as suas orações, mesmo que elas fossem multiplicadas. Mas é interessante que Deus não apenas dá essa dura no povo, não apenas afirma essa rejeição em relação àquilo que eles estavam fazendo, mas na sequência ele diz também o que eles precisavam fazer para reverter essa situação, para mudar esse quadro, para que a adoração deles voltasse a ser recebida por Deus. E essas questões então que Deus vai apresentar são mais importantes do que simplesmente aqueles ritos religiosos que eram cumpridos ali no templo. E não que todas aquelas coisas devessem acabar, mas é que Deus queria que eles entendessem que o fato deles irem até o templo e de oferecerem os sacrifícios a Deus e de aprenderem sobre Deus e de reconhecerem quem Deus é, que tudo isso deveria ter um impacto direto nas vidas deles, o que não estava acontecendo naquele momento. Então, o que Deus queria que eles fizessem? Qual é o culto que Deus queria receber deles? E isso se aplica para nós também. Qual é o culto que Deus espera de nós? Qual é o culto que agrada a Deus? E nós vamos então olhar para alguns elementos desse culto, algumas ações que precisamos ter na nossa vida e que Deus recebe como culto, como adoração. Ações que são fundamentais na nossa vida e que precisam acompanhar as nossas orações, as nossas canções, as nossas reuniões. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer para cultuar a Deus é abandonar o pecado. No início do versículo 16 ele diz: lavai-vos e purificai-vos, tirai de diante dos meus olhos as vossas obras más, parai de praticar o mal. Então o primeiro passo é romper com tudo aquilo que desagrada a Deus. Nós precisamos reconhecer, antes de mais nada, que nós somos falhos. Entender que existem atitudes que nós temos que desagradam a Deus, que nos afastam dele. E aí por isso que então Deus diz: lavai-vos e purificai-vos. Precisamos nos arrepender dessas atitudes e precisamos apresentar as nossas vidas diante de Deus, confessando os nossos pecados e pedindo então que ele nos perdoe. Aquele povo talvez tinha assim um senso de tranquilidade que ao levar um cordeiro para ser sacrificado pelo sacerdote, Deus estava perdoando os seus pecados. Então eles podiam continuar pecando, podiam viver de qualquer maneira, porque afinal de contas era só ir até o templo, levar um cordeiro lá que a situação estava resolvida. Mas Deus queria que eles entendessem o contrário. Ele queria que eles entendessem que o pecado ofende a Deus, que o pecado os afastava de Deus e que eles precisavam, na verdade, adotar uma nova postura. E agora, com a revelação completa, agora que Jesus já veio ao mundo e nós temos não apenas o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, mas temos essa nova aliança e os escritos do Novo Testamento para nos orientar, nós entendemos que aqueles animais que eram sacrificados apenas simbolizavam o sacrifício de Jesus Cristo que viria a acontecer depois. E agora, à luz do Novo Testamento, nós sabemos que para que sejamos lavados e purificados dos nossos pecados, que é o que Deus diz que o povo deveria fazer, nós precisamos então confessá-los diante de Deus. Na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, ele diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então precisamos reconhecer que somos pecadores, precisamos apresentar as nossas vidas diante de Deus, confessando isso, confessando os nossos pecados, demonstrando um arrependimento verdadeiro e sincero e pedindo então, clamando pelo perdão de Deus, que é possível pelo sacrifício de Jesus por nós. Mas precisamos não apenas confessar, mas também abandonar essas práticas. Deus diz: tirai de diante dos meus olhos as obras más e parai de praticar o mal. Precisamos parar de fazer aquilo que desagrada a Deus. Isso é algo tão claro, tão óbvio, mas nós temos muita dificuldade em fazer.
se nós não lidarmos com o pecado com a devida seriedade, se nós não dermos realmente espaço nos nossos corações para o Espírito Santo de Deus trabalhar, nós continuaremos na prática do pecado, continuaremos com uma vida que desagrada a Deus, correndo o risco de achar que está tudo bem, porque a gente vai até a igreja e lá a gente canta músicas bonitas e a gente cumpre com um suposto dever religioso, mas que não é, na realidade, aquilo que mais importa. A segunda ação que Deus quer que nós tenhamos e que Ele recebe então como culto a Ele é obedecer à vontade de Deus. No início do versículo 17, Deus diz: aprendei a praticar o bem. Ou seja, não é necessário apenas parar de praticar o mal, abandonar aquilo que é errado, mas nós precisamos também começar a praticar aquilo que é certo, a praticar o bem. Muitas pessoas têm uma falsa impressão, uma falsa sensação de que passar a seguir a Deus, se tornar um cristão ou um crente, passar a fazer parte de uma igreja, significa que então eu preciso deixar de fazer muitas coisas. De fato, como acabamos de ver, nós precisamos deixar determinadas práticas. E, na verdade, essa lista de coisas que precisam ser abandonadas, muitas vezes não é a mesma lista que Deus apresenta. Muitas vezes as pessoas se preocupam com coisas que são muito pequenas e acabam deixando outras questões muito mais importantes. Mas a questão é que, ao me tornar um cristão, mais do que apenas deixar de praticar, de fazer algumas coisas, eu preciso começar a fazer outras coisas. E isso muitas vezes é negligenciado. Precisamos então passar a viver de acordo com a vontade de Deus. E corremos o risco de não estarmos fazendo isso, mesmo tendo talvez bastante tempo de vida cristã, assim como o povo de Israel. Eles conheciam a lei de Deus. Deus havia instruído o povo sobre o que eles deviam fazer. E eles levavam a sério, então, uma parte dessa instrução, que era aquilo que estava relacionado ao culto, aos ritos religiosos, mas não observavam basicamente todo o restante da lei, que dizia respeito à vida comum deles, ao dia a dia, às práticas que eles deviam ter como pessoas, em suas famílias, em sua sociedade. E o que eu quero também destacar nesse ponto é que Deus fala sobre aprender a fazer o bem. Precisamos entender que isso se dá como um processo nas nossas vidas. E precisamos estar dispostos a aprender. Ou seja, esse bem que Deus quer que nós vivamos não tem a ver apenas com aquilo que nós naturalmente sabemos que é correto, ou aquilo que eu penso ser certo, ser correto e que eu devo praticar ou não. Mas tem a ver com aquilo que Deus diz que é correto, com aquilo que nós encontramos na Sua palavra. Nós não podemos cair no erro de acharmos que nós sabemos o que é bom, nós sabemos o que é certo, porque aí nós vamos sempre ter a tendência de escolher aquelas coisas que nos agradam, aquilo que se encaixa no meu pensamento, no meu conhecimento, no meu padrão de moralidade. Então eu faço, mas aquelas coisas que talvez não soem tão bem para mim, aquilo que talvez eu não esteja disposto em fazer, em me envolver, então eu vou deixar de lado. E é por isso que nós sempre enfatizamos o valor do ensino e da pregação da palavra de Deus. Mas cada um de nós precisa ter essa consciência e precisa dar esse valor adequado à palavra de Deus. E isso fica muito ressaltado justamente no tempo que nós estamos vivendo, porque nós estamos impedidos de nos reunir. Nós não estamos juntos. Graças a Deus, nós temos hoje o acesso à tecnologia que nos permite estar fazendo isso que estamos agora. Podemos compartilhar da palavra de Deus à distância, mas sabemos que não é a mesma coisa que se nós estivéssemos juntos. E também podemos perguntar, e se nós não tivéssemos essa oportunidade? E se nós estivéssemos vivendo essa mesma situação de que não podemos então nos reunir, mas não tivéssemos o acesso a essas tecnologias e não pudéssemos então compartilhar esses conteúdos? Por isso, precisamos olhar para nós mesmos e perceber o quanto nós temos o compromisso com a palavra de Deus. O que nós fazemos para que a nossa família esteja firmada nos caminhos do Senhor. Indo além das reuniões que existem na igreja, indo além da escola bíblica, dos cultos, das pregações. É claro que essas questões são importantes, são preciosas e valiosas, e como já dissemos, nós não vemos o momento em que nós poderemos voltar a nos reunir, porque Deus é quem instituiu essa vida em comunidade. É a própria palavra de Deus que nos orienta a nos reunirmos como igreja para juntos cultuá-lo e para juntos buscarmos aprender dele. Mas precisa ir muito além disso.
O salmista, lá no Salmo de número 1, ele diz que é bem-aventurado o homem que tem prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele não diz que bem-aventurado é o homem que no domingo vai até a igreja e ouve a palavra de Deus. Porque o domingo é apenas um dia dentre 7 dias. Mas bem-aventurado é aquele que medita todos os dias e durante todo o dia. Então nós precisamos fazer isso. E dessa forma nós estaremos aprendendo a fazer o bem com o nosso Deus. E o terceiro ponto que eu gostaria de destacar, mais uma ação nossa que Deus recebe como culto e que então eu e você devemos fazer é praticar a justiça. Na continuidade do versículo 17, ele diz: buscai a justiça, acabai com a opressão, fazei justiça ao órfão, defendei a causa da viúva. É muito interessante, então, quais são as ações que Deus coloca que o povo deveria ter e que são a expressão daquilo que ele diz que é fazer o bem. Porque está na sequência, né? Ele diz aprendei a fazer o bem e aí ele lista, então, essas coisas. E isso tem explicação no contexto que o povo vivia. Pois era isso que o povo não estava fazendo. Era nessas questões que o povo estava falhando. As pessoas então iam até o templo para cultuar a Deus, mas quando saíam de lá, oprimiam os seus irmãos. Não viviam de uma maneira justa ou não zelavam pela justiça e não cuidavam daqueles mais vulneráveis que Deus havia mandado que eles cuidassem na sua lei, como os órfãos e as viúvas que são citados aqui. Mas não podemos olhar para isso apenas como algo muito específico daquele momento, porque isso reflete dois dos maiores valores, dois dos maiores princípios do reino de Deus, que são a justiça e o amor. Deus é adorado, é engrandecido quando os seus filhos, quando aqueles que o seguem ou dizem que o seguem, então vivem as suas vidas de acordo com esses princípios que Ele mesmo estabeleceu. Então precisamos ser defensores da justiça. Primeiramente, nós não podemos agir nós mesmos com injustiça. Devemos sempre buscar viver de uma forma justa em relação às outras pessoas. Mas também precisamos ser defensores da justiça para além das nossas próprias vidas. E precisamos também, com certeza, nos importar com os necessitados. E quando eu falo necessitados aqui, eu falo em todos os sentidos. Nós precisamos nos importar com aqueles que passam necessidade no sentido físico mesmo, material, que são menos favorecidos, que são representados aqui no texto por esses grupos, né, dos órfãos e das viúvas. Mas também precisamos nos importar com aqueles que são necessitados espiritualmente, aqueles que não conhecem ainda a esse Deus que nós servimos, que são oprimidos pelo pecado, que são oprimidos por Satanás e que estão caminhando para a condenação eterna. Nos preocupar com essas pessoas, agir em favor delas, também é praticar a justiça, também é levar adiante esses valores do reino de Deus. Ou seja, no final das contas, nós precisamos ter uma vida condizente com aquilo que nós cantamos, com aquilo que nós dizemos e fazemos quando nos reunimos. Se a nossa vida for coerente com tudo isso, então Deus se alegrará do nosso culto aqui, de quando nos reunimos e aí cantamos a Ele, oramos, estudamos a Sua palavra e desfrutamos da comunhão que Ele nos proporciona. Mas se nós insistirmos em agir de uma forma no nosso dia e de uma forma diferente nos momentos em que frequentamos a igreja e acharmos que estamos conseguindo fazer uma média com Deus, estamos muito enganados. Ele conhece o nosso interior, Ele conhece o nosso coração. E Ele só aceitará o nosso culto se este for a expressão de uma vida realmente entregue e submissa a Ele. E por isso que esse tempo serve para a nossa reflexão. Porque talvez alguns, nesse período, tiveram as suas vidas cristãs totalmente esvaziadas, porque elas estavam limitadas e restritas a um determinado lugar, a um determinado dia, a uma determinada atividade. Talvez alguns nem sintam falta de se reunir, porque talvez esse momento seja a desculpa perfeita para não ter que cumprir aquilo que só enxergam como uma obrigação. Mas aqueles que são verdadeiros adoradores estão sim, com certeza, ansiosos para retornar à vida de comunhão com a igreja, às reuniões, às celebrações, aos cultos. Mas enquanto não podem fazer isso, continuam servindo a Deus, continuam cultuando e adorando a Deus com as suas vidas, buscando a cada dia abandonar o pecado, passar a obedecer mais a Deus e a praticar a justiça que Deus espera. E eu convido você então a refletir nesse momento.
o quanto o seu culto a Deus, a sua adoração a Deus estava ou está restrito ao domingo, ao templo e ao culto coletivo. É tempo de ouvir a voz de Deus, de ouvir a convocação que Ele nos faz e passarmos então a buscá-lo e a adorá-lo dia após dia, na nossa vida particular, na nossa vida familiar. E aí, quando Deus permitir que nós voltemos a nos reunir, nós faremos isso com grande alegria. Mas isso será uma expressão e uma extensão coletiva daquilo que nós vivemos no nosso dia a dia. Eu convido então você nesse momento a orar comigo, pedindo que Deus nos ajude e que Ele nos ensine a sua vontade, nos conduza de acordo com ela. Vamos orar? Nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor pela Tua Palavra. Agradecemos porque sabemos que mesmo quando as palavras são duras, o Senhor quer nos ensinar e faz isso pelo amor que o Senhor tem por nós. Mas, Senhor, nós reconhecemos que corremos o risco de enxergar o culto, a adoração ao Senhor apenas como alguns ritos que devem ser vividos e cumpridos em um determinado momento, em um determinado dia, em um determinado local. Ó Deus, e temos sido nesse tempo então desafiados a quebrar essas barreiras e a ir muito além disso, que é o que o Senhor espera de nós. Ó Deus, então pedimos que o Senhor nos ajude para que a nossa vida seja um culto diário ao Senhor e que este nosso culto contenha esses elementos que nós vimos aqui. Que nós possamos ter o desejo de a cada dia abandonar e eliminar o pecado das nossas vidas. E pedimos que o Teu Santo Espírito então trabalhe nos nossos corações, nos mostre, ó Deus, aquilo que existe ainda dentro de nós que desagrada ao Senhor e nos conduza então para esse arrependimento, para a confissão dos pecados. Mas que também, ó Deus, tenhamos a disposição de aprender com o Senhor o que o Senhor quer de nós. Que nós não achemos que podemos estabelecer o que é certo, mas que queiramos aprender com o Senhor. E assim possamos então praticar a justiça que o Senhor espera de nós. Pedimos que o Senhor encha o nosso coração, ó Deus, desse amor que vem do Senhor, dessa justiça que vem do Senhor, da misericórdia, da graça, ó Deus, da paz que encontramos apenas no Senhor, para que possamos então refletir tudo isso através das nossas vidas, para que outras pessoas sejam alcançadas. Ó Deus, que as nossas vidas estejam em consonância com aquilo que nós cantamos, com aquilo que nós afirmamos, ó Deus, publicamente. Nos ajuda, nos capacita a cada dia, é o que nós te pedimos humildemente, no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Que você possa ter alegria em cultuar a Deus onde você está com a sua maneira de viver. E que Ele nos permita, em breve, podermos nos reunir para juntos, então, celebrarmos a Ele e estendermos esses nossos cultos particulares em comunidade ao nosso Deus. Que Deus abençoe ricamente a você e a sua família. Um grande abraço e até o próximo vídeo.